Senhor, concede-nos silêncio interior para escutar o que a vida pede de nós. Ilumina a mente para compreendermos, fortalece o coração para confiarmos e guia a nossa respiração para que cada inspiração traga paz e cada expiração leve embora o peso que não precisamos carregar. Que este momento seja um espaço de encontro contigo e de serenidade para nossa alma. Amém. Respirar é o primeiro gesto de acolhimento da vida, uma arte antiga e discreta que nos sustenta sem alarde. Orar é a linguagem que a alma encontra para dizer ao invisível o que, às vezes, nem nós mesmos sabemos traduzir. Quando respiramos e oramos, aprendemos a descer do turbilhão da mente para o chão firme da presença, aquele lugar simples e profundo onde o tempo desacelera, o corpo encontra postura e o coração volta a batucar no compasso certo. Em um cotidiano marcado por estímulos ininterruptos, urgências e ruídos, a proposta de respira e ora não é fuga, mas retorno. Retorno àquilo que é essencial, retorno ao que permanece quando tudo muda, retorno à dignidade de viver cada instante com consciência, esperança e fé. A mente inquieta é uma mente que tenta cuidar de nós. Ela antecipa problemas, avalia riscos, procura garantias. No entanto, sem cuidado e educação, essa mesma mente transforma a prudência em pânico, vigilância em exaustão, previsão em profecia de desastres. A ansiedade, sob esse prisma, não é inimiga. É um alarme que precisa ser compreendido, calibrado, muitas vezes, silenciado com delicadeza. A respiração consciente é um dos instrumentos mais acessíveis para essa calibragem. Estudos em psicofisiologia mostram que inspirar e expirar em ritmo mais lento, com foco no movimento do diafragma, estimula o nervo vago, ativa o sistema parasimpático e promove regulação emocional. Entre os ritmos observados, cerca de 5 a 6 ciclos respiratórios por minuto costuma favorecer a variabilidade da frequência cardíaca, indicador associado a maior resiliência ao estresse. Embora nem todos os organismos respondam de forma idêntica, a direção é clara. Ao educarmos a respiração, abrimos uma porta para educar a mente. A oração, por sua vez, oferece uma segunda porta, a da confiança. Não se trata apenas de um discurso dirigido ao transcendente, mas de um ato relacional que reorganiza o interior. Ao orar, a pessoa nomeia o que sente, agradece o que recebe, pede o que precisa e entrega o que não pode controlar. Sob o ponto de vista psicológico, a oração é um exercício de metacognição e de regulação afetiva. Sob o ponto de vista espiritual, é encontro com a fonte de sentido. Em muitas tradições, a oração permite reposicionar o eu. Em vez de ser o centro que sustenta todas as coisas, o sujeito torna-se parte de uma história maior, amparada por um cuidado que não falha. Nesse reposicionamento, a pressão diminui, o fardo se torna mais leve e a mente, antes inquieta, encontra um descanso que não é alienação, mas confiança ativa. Respirar e orar podem, portanto, caminhar juntas. Em termos práticos, pode-se escolher uma frase breve para acompanhar o fluxo respiratório. Ao inspirar, repete-se internamente uma palavra que recorda a acolhida, paz, luz, vida, presença. Ao expirar, pronuncia-se uma palavra de entrega, medo, peso, culpa, controle. Essa alternância dá forma à intenção, receber o que é bom e soltar o que nos aprisiona. Para alguns, funciona repetir versículos ou invocações curtas. Para outros, apenas o silêncio consciente é suficiente. O essencial é a congruência, que cada respiração se alinhe à oração e cada oração se enraize na respiração. Para que tal prática se torne acessível a todos, convém adotar passos simples. Primeiro, escolha uma postura digna e confortável. Sentar-se com a coluna ereta, os pés firmes no chão e as mãos repousando suavemente sobre as pernas é uma boa referência. Fechar os olhos, se possível, facilita a atenção interior, se não, suavize o olhar. Em seguida, inspire pelo nariz lenta e profundamente, percebendo o abdômen expandir-se, e expire também pelo nariz ou pela boca, prolongando um pouco mais a saída do ar. Conte mentalmente, se ajudar, algo como 4 a 5 tempos para inspirar e 6 a 7 para expirar. Repita por 2 a 5 minutos. Ao perceber a mente vagando, acolha esse movimento sem recriminar-se, com paciência, retorne ao ponto, respire e ore. Para muitas pessoas, a resistência inicial é grande. A mente, desacostumada a repousar, estranha a simplicidade. Alguns relatam tédio, outros inquietude corpórea, outros ainda uma torrente de pensamentos. Nada disso é sinal de fracasso, é apenas o sistema nervoso reaprendendo um ritmo que a pressa desaprendeu. O cuidado aqui é não confundir permanência com insistência cega. Permanecer é ser fiel ao que faz bem com doçura,
insistir cegamente a empurrar-se além do que é sustentável. É preferível praticar 2 minutos, várias vezes ao dia, com presença real, do que forçar longas sessões enquanto o corpo e a mente pedem pausa. A fidelidade construída aos poucos transforma-se em hábito. E o hábito, quando nutrido pela intenção, torna-se estilo de vida. Ao lado da instrução respiratória, a oração se desdobra em camadas. Uma camada de gratidão, nomear, a cada dia, 3 coisas pelas quais se é grato, tão concretas quanto o pão sobre a mesa, um sorriso recebido, a cor do céu num fim de tarde. Outra camada de intercessão, lembrar-se dos que sofrem, dos que trabalham em condições difíceis, dos que precisam de um gesto de cuidado. Uma camada de entrega, colocar diante de Deus os medos e inseguranças, o futuro que não controlamos e as expectativas que nos fazem reféns. E uma camada de escuta, silenciar as palavras para ouvir o que emerge do íntimo, impressões suaves, orientações discretas, uma paz que não depende de circunstâncias. Em todas essas camadas, a oração deixa de ser lista de pedidos e torna-se relacionamento, uma convivência de confiança que molda o caráter, os afetos e as decisões. No cotidiano, há inúmeras oportunidades de respirar e orar. No início do dia, antes de tocar o telefone, 3 respirações profundas e uma oração simples. Que eu seja hoje instrumento de paz, que eu veja com clareza, que eu responda com bondade. Ao meio-dia, um intervalo consciente, inspirar, sentir o ar atravessar as narinas, expandir o tórax, e dizer internamente, recebo o que preciso, expirar, relaxando os ombros, e afirmar, entrego o que não posso controlar. À noite, antes de dormir, revisar o dia com reverência, o que foi bom, o que doeu, o que aprendi, o que preciso perdoar. Colocar tudo nas mãos de Deus com humildade e confiança, permitindo que o sono seja um sacramento de restauração. Cenários distintos pedem adaptações. Em um ambiente escolar, alunos e educadores podem começar a aula com 1 minuto de respiração guiada, explicitando que a intenção não é impor crenças, mas cultivar atenção e respeito mútuos. Em contextos de trabalho exigentes, como operações no mar, hospitais, áreas industriais e centros de controle, micropráticas de 30 a 60 segundos ajudam a recalibrar foco, reduzir reatividade e prevenir erros de atenção. Em casa, famílias podem instituir o minuto do silêncio antes das refeições, unindo a prática da gratidão à respiração regular. Em comunidades de fé, momentos breves de oração contemplativa podem ser integrados à liturgia ou aos encontros, valorizando a experiência da presença e do descanso. Para sustentar a prática, convém criar âncoras. Coloque lembretes discretos em pontos estratégicos, uma palavra no espelho, um cartão na carteira, um alarme suave no celular. Associe a respiração e a oração a rotinas existentes, lavar as mãos, caminhar ao trabalho, esperar um elevador, iniciar uma reunião. A repetição encarnada, no espaço e no tempo, ensina o corpo a antecipar a serenidade, como quem reconhece o caminho de casa. Com o tempo, a mente inquieta aprende que há um porto seguro disponível a qualquer instante, e o coração, que antes se desorganizava facilmente, torna-se mais estável e confiante. Há também um trabalho de linguagem interna a ser feito. Quando a mente dispara pensamentos catastróficos, o convite é reconhecê-los como apenas pensamentos, não como verdades inevitáveis. Rotulá-los com gentileza, narrativa de medo, hipótese de risco, voz do perfeccionismo, tira-lhes a aura de autoridade. Ao mesmo tempo, a respiração e a oração oferecem um lugar para pousar. Inspire e recorde estou aqui, expire e repita estou seguro agora. O agora, devidamente habitado, dilui a tirania do e se? Não se trata de negar a realidade ou fechar os olhos para responsabilidades, ao contrário, trata-se de adquirir o equilíbrio necessário para encará-las com lucidez. Em momentos de dor real, luto, doença, perda de emprego, conflitos familiares, respirar e orar não eliminam o sofrimento, mas o tornam respirável. A dor tende a contrair o corpo e endurecer a alma. A respiração, lenta e constante, reabre espaço, como quem desamarra um nó. A oração, por sua vez, empresta palavras quando faltam as nossas, sustenta quando as forças diminuem e lembra que não estamos sós. Em muitos testemunhos, a força não veio como solução imediata, mas como uma presença discreta que atravessa o vale junto com quem sofre. Essa é a promessa mais preciosa da fé. Não há de uma vida sem tempestades, mas há de uma companhia fiel em todas as estações. A prática pode ser enriquecida com registros. Anotar brevemente, ao final do dia, o que foi vivido na respiração e na oração. Qual foi a palavra que acompanhou a inspiração, qual peso foi entregue na expiração, qual gratidão emergiu,
que intuição apareceu no silêncio. Essa escrita simples funciona como espelho e memória. Ao longo de semanas, torna-se possível perceber mudanças, respostas menos impulsivas, sono mais reparador, maior capacidade de sustentar conversas difíceis, escolhas mais alinhadas aos valores, uma alegria menos ruidosa e mais estável. Mesmo quando recaídas acontecem, a pessoa reconhece que agora possui recursos para atravessar os períodos turbulentos com menos danos e mais aprendizado. É importante reconhecer os limites e as intersecções com o cuidado profissional. A respiração e a oração são poderosas, mas não substituem, quando necessário, acompanhamento médico e psicológico, especialmente em quadros de ansiedade severa, depressão, transtorno do pânico ou outras condições de saúde mental. Buscar ajuda é ato de coragem e sabedoria, não de fraqueza. Profissionais qualificados podem integrar essas práticas a tratamentos mais amplos, potencializando resultados e oferecendo segurança. Este conteúdo é informativo e não substitui aconselhamento profissional individualizado. Para quem está começando, uma proposta de 30 dias pode ser útil. Primeiro, definir um horário fixo de manhã e outro à noite para 2 a 5 minutos de respiração e oração. Segundo, escolher uma palavra âncora semanal: paz, confiança, coragem, gratidão. Terceiro, registrar em uma frase como foi a prática do dia. Quarto, a cada semana, acrescentar uma microprática durante o dia, como 3 respirações conscientes antes de responder a uma mensagem difícil ou iniciar um compromisso. Ao final de 30 dias, revisar o processo, o que funcionou, o que precisa mudar e como manter vivo o que já foi conquistado. O objetivo não é cumprir metas rígidas, mas consolidar um caminho de retorno ao essencial. Valores orientam o rumo. Ao respirar e orar, recordamos quais são os valores que desejamos encarnar: dignidade, paciência, justiça, compaixão, honestidade, serviço. Uma mente inquieta, guiada por valores sólidos, transforma a inquietação em cuidado. Uma respiração ritmada, guiada por valores, transforma a indecisão. Uma oração fiel, guiada por valores, transforma palavras em compromisso. Em última instância, é disso que se trata: viver de modo que cada inspiração nos devolva a vida para oferecê-la, e cada expiração nos liberte do que nos impede de amar. A presença de Deus, para quem crê, é um horizonte de sentido que acolhe e molda. Para quem ainda busca ou não se identifica com uma linguagem explicitamente religiosa, permanece válido o núcleo da proposta: unir respiração e intenção, silêncio e lucidez, gratidão e entrega. Há um ponto de encontro entre a tradição espiritual e a ciência do cuidado: o reconhecimento de que corpo, mente e espírito formam uma unidade que pede coerência. Quando respiramos e oramos, reatamos os fios dessa unidade e damos a nós mesmos a chance de viver com mais inteireza. Na prática cotidiana, convém lembrar de algumas chaves. Primeira, gentileza. Tratar-se com respeito, sem exigir perfeição. Segunda, constância. Pequenas fidelidades repetidas, mais que grandes empreitadas ocasionais. Terceira, comunidade. Caminhar com pessoas que encorajam e sustentam. Quarta, propósito. Saber por que se está praticando e atualizar essa motivação. Quinta, esperança. A convicção de que o bem cresce em silêncio e que as transformações profundas costumam vir sem alarde. Exercícios complementares podem reforçar a jornada. Caminhadas em ritmo natural, prestando atenção aos passos e ao contato dos pés com o chão. Banhos de respiração. Ao entrar no chuveiro, imaginar que a água lava, além do corpo, o excesso de preocupações, enquanto se inspira em 4 tempos e se expira em 6. Orações escritas. Redigir cartas a Deus sem autocensura, permitindo que palavras desalinhadas organizem o coração. Leituras breves. Um parágrafo de sabedoria por dia, para alimentar a mente com o que eleva. Silêncio programado. 10 minutos semanais em que nenhum estímulo é buscado deliberadamente, permitindo que a alma se reacomode. Pessoas em diferentes circunstâncias podem adaptar o essencial. Estudantes, diante de provas e prazos, podem iniciar a sessão de estudo com 3 ciclos de respiração profunda e uma oração por clareza e disciplina. Profissionais em ambientes de alta responsabilidade podem usar micro-reinícios respiratórios antes de tarefas críticas. Pais e mães podem respirar e orar junto aos filhos, ensinando com o corpo o que as palavras tentam transmitir. Pessoas idosas podem transformar a respiração e a oração em companhia fiel nos ritmos mais lentos da vida. Quem vive o luto encontra, nessa prática, uma forma de caminhar com a falta, sem negar a dor nem perder a ternura.
A mente inquieta nem sempre se aquieta rapidamente. Há dias em que as ondas insistem e a maré parece subir sem trégua. Nesses dias, a prática não é menos válida, ao contrário, revela seu valor. Respire do tamanho que dá, ore com as palavras que vêm, descanse no silêncio quando elas não vêm. Permita que a fidelidade substitua as variações de sentimento. Lembre-se, você não é a tempestade. Você é a pessoa que atravessa a tempestade, acompanhada, respirando, orando, vivendo um instante de cada vez. Com o tempo, muitos relatam uma mudança na qualidade do olhar. Aquilo que antes era percebido apenas como ameaça passa a ser notado também como convite ao crescimento. A ansiedade continua a existir, porque faz parte da condição humana, mas seu poder diminui, porque perde o monopólio da narrativa. O coração aprende uma gramática nova, a do cuidado sem controle, da responsabilidade sem desespero, da firmeza sem dureza. Em vez de buscar um estado permanente de não sentir, aprende-se a sentir com sabedoria e a responder com liberdade. Essa sabedoria é frágil e precisa ser alimentada. A liberdade é humilde e precisa ser protegida. Respiração e oração são dois guardiões discretos desse caminho. Se for útil, visualize a própria vida como uma casa com janelas abertas. A respiração é o ar puro que circula, renovando ambientes, dissipando odores pesados. A oração é a luz que entra, aquecendo, revelando cores e detalhes. Ao unir ambas, você permite que a casa seja habitável. Há tarefas e responsabilidades, sim, há poeira e reparos, sem dúvida, mas tudo se torna mais possível sob ar e luz adequados. Não é um milagre espetacular, mas é um milagre cotidiano, a vida, respirada e orada, encontrando forma e sentido. No horizonte, permanece a esperança de uma paz que não é ausência de movimento, mas harmonia de forças. A respiração não interrompe o mundo, a oração não suspende deveres. Juntas, elas nos devolvem ao mundo com outro passo, menos reativo, mais atento, menos tenso, mais disponível, menos disperso, mais inteiro. E talvez seja essa a grande transformação, não há de escapar da vida, mas há de habitá-la com presença. Senhor, Tu que sopraste vida em nós, ensina-nos a respirar com sabedoria e a orar com fé. Quando os pensamentos acelerarem, dá-nos o dom da pausa. Quando o medo se erguer, dá-nos o dom da confiança. Quando o cansaço pesar, dá-nos o dom do descanso em Ti. Recebe, na inspiração, nossa sede de paz. Acolhe, na expiração, tudo o que não conseguimos carregar. Ordena, com Teu amor, o que está confuso. Cura, com Tua ternura, o que está ferido. Fortalece, com Tua presença, o que está frágil. Que cada batida do coração lembre a Tua fidelidade e cada respiração seja um sim à vida que nos dás. Conduze-nos, dia após dia, ao espaço silencioso onde a alma aprende a confiar. Amém.